Olá, boa noite. Os eleitores que ainda não agendaram o cadastramento biométrico para votar nas próximas eleições aqui na capital agora terão que esperar. Novas vagas devem ser abertas apenas na segunda quinzena deste mês. Mas apesar da grande procura, o Tribunal Regional Eleitoral ainda considera baixo o número de eleitores que decidiu antecipar o cadastro, que termina em janeiro de 2016. Na manhã de hoje, Dona Elza, que tem Alzheimer, também precisou retornar ao fórum do Tribunal Regional Eleitoral no Aleixo para fazer o recadastramento biométrico que está sendo realizado na capital. Nesta segunda-feira, muitos eleitores voltaram para casa sem serem atendidos por conta de uma falha no sistema. Eu agendei, foi mês passado. Conseguiu fazer o cadastro biométrico? Consegui. Tem prioridade? Tem. A moça me colocou na frente, eu já fiz tudo. Seu José também foi quem deu viagem perdida ontem, mas conseguiu concluir o procedimento hoje. Não vai mais ter que se preocupar aí com o cadastro biométrico? Não, isso aí já está resolvido. Só escolher bem os próximos candidatos nas próximas eleições? É isso aí. É isso aí. Apenas eleitores agendados são atendidos. Apesar da maior procura pelo serviço nos últimos dias, o número de eleitores cadastrados está muito abaixo da meta do tribunal, de alcançar 1.200.000 eleitores até janeiro de 2016, quando termina o prazo para a revisão. De janeiro até agora, foram apenas 125.000 cadastrados no sistema biométrico. Para fazer o agendamento, os eleitores devem entrar no site do TRE Amazonas, mas no momento não há agendamento disponível. A carga máxima de atendimento até o final de julho já foi totalmente preenchida. Um novo agendamento para todos os postos da capital só será aberto na segunda quinzena deste mês. O tribunal considera que se fosse aberto agendamento para o mês de agosto, certamente o número de faltosos iria aumentar, comprometendo a meta do TRE. O desafio também é comportar a demanda com a estrutura existente. Nós estamos trabalhando para que sejam ampliados os postos de atendimento, até o limite de 10 postos aqui na capital. No momento nós estamos atendendo aqui no Aleixo, nas duas centrais, lá no Centro de Convivência do Idoso na Aparecida, e um atendimento exclusivo para as empresas do Polo Industrial de Manaus. Porém, serão inaugurados novos postos no decorrer dos próximos meses, que seriam SESI, no Coroado, Centro de Convivência da Família na Cidade Nova e alguns outros que ainda estão em estudo. O Tribunal de Justiça do Amazonas adiou mais uma vez o julgamento da ação que prevê o aumento de 19 para 27 o número de desembargadores na capital. A ação direta de inconstitucionalidade, que anula a criação de mais 7 vagas de desembargador no Judiciário Estadual, foi o primeiro item da pauta do pleno de hoje. A votação foi adiada a pedido da presidente do tribunal, desembargadora Graça Figueiredo, que alegou não ter finalizado o voto. A presidente do tribunal pediu vistas do processo no dia 28 de abril. Dos 15 desembargadores que já adiantaram o voto, 4 divergiram do relator João Simões e foram a favor da ação. O aumento de 19 para 26 desembargadores deve impactar em 10 milhões por ano o orçamento do tribunal. O caso aguarda julgamento desde dezembro de 2013. Outro item da pauta de hoje que foi adiado foi o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei municipal do estacionamento fracionado, criada em julho de 2013. O caso aguarda julgamento desde o mês de novembro do mesmo ano e hoje foi adiado porque o desembargador João Simões pediu vistas do processo. A produção industrial no Amazonas registrou queda no mês de abril, acima da média nacional, segundo o balanço divulgado hoje pelo IBGE. Confira os números. Em abril de 2015, o recuo foi de 19,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O resultado foi impulsionado por taxas negativas em 6 das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE.
A maior queda foi registrada pelo setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, seguido pelo setor de equipamentos de transporte, de produtos de borracha e de material plástico, de máquinas, aparelhos e materiais elétricos e bebidas. Já no primeiro quadrimestre de 2015, a indústria do Amazonas recuou 18,2% em relação ao mesmo período de 2014. E no acumulado dos últimos 12 meses, a queda chega a 12,5%. A pesquisa ainda revela que no mês de abril, a produção caiu 5,1% em relação a março, mais que a média nacional, que foi de 1,2%. O resultado negativo foi registrado em 13 de 14 locais pesquisados pelo IBGE no mês de abril. Segundo o balanço divulgado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, entre janeiro e maio deste ano, o número de apreensões de drogas aqui no estado mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, ao mesmo tempo em que já superou a quantidade de entorpecentes tirados de circulação em todo o ano de 2014. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, apenas nos primeiros 5 meses do ano já foram apreendidas 2 toneladas e 700 quilos de drogas no estado. São 600 quilos a mais do que foi tirado de circulação em todo o ano de 2014 na capital e no interior. No ano passado todo nós apreendemos 2 toneladas e 100. Esse ano nós já estamos com 2 toneladas e 700, falta aí somar alguns quilos do interior, mas nós esperamos fechar o ano com mais de 5 toneladas. A diferença é justamente essa, é estratégica. Agora os traficantes estão apostando no skunk, a chamada super maconha. Nesta segunda-feira, cerca de 200 quilos de droga, entre cocaína e skunk, foram apreendidos durante a operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública na zona centro-oeste de Manaus. Essa maconha e a cocaína estão mais ou menos no mesmo valor para venda para o consumidor, mas por uma questão de moda. Já isso passa, porque a maconha ela não precisa de nenhum benefício para ser consumida. Você tira do pé e já consome. A cocaína tem todo um processo até chegar ao consumo. Então as duas, por uma questão de mercado, normalmente não custam a mesma coisa. Então eu diria que é uma moda que vai passar e nós vamos continuar com o problema da cocaína. E numa região onde as estradas são os grandes rios, outro problema que desafia as autoridades é que a capital amazonense também figura como rota do tráfico de drogas internacional. Para se ter uma ideia, muitas mulas que são presas em Fortaleza, no Nordeste, uma nova rota de tráfico no Brasil, partem aqui da cidade, no norte do país. Atualmente, Manaus é uma das principais saídas de drogas com destino para a Europa e a África, por exemplo. Ainda de acordo com o secretário de Segurança Pública, o grande desafio ainda é combater o tráfico de drogas na tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. Aquilo que é difícil, mas pode melhorar. Por exemplo, bloqueando na principal via de entorpecentes, que é o Rio Solimões. E isso nós vamos fazer agora. Como eu disse, nos próximos dias nós vamos iniciar esse trabalho, unindo os nossos esforços à Polícia Federal, que tem um trabalho excelente na região, um trabalho heróico, eu diria, com poucas pessoas e uma produtividade muito grande, as Forças Armadas e colocando os nossos meios humanos e materiais nesse esforço, pedindo ao governo federal que olhe para a nossa região e aumente o efetivo da Polícia Federal, os recursos das Forças Armadas, os recursos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, o efetivo que hoje está na fronteira na Polícia Federal é realmente muito pequeno, nos aeroportos também é muito pequeno, é preciso que se olhe para essa região com outro olhar. Após mais uma assembleia tumultuada, os professores da UFAM aprovaram agora há pouco o início da greve por tempo indeterminado já a partir da próxima segunda-feira. Com isso, sobe para 25 o número de universidades federais com as atividades paralisadas em todo o país. Nervos à flor da pele e muita discussão durante quase toda a assembleia dos professores da UFAM. De um lado, professores que apoiam a greve. Vitória para a Universidade Federal do Amazonas em defesa da universidade pública e gratuita. É uma decisão que foi tomada e essa decisão implica em quê? Mobilizar, fortalecer e defender a universidade pública
que é, sem dúvida, esse campo de pesquisa, de saber e de ciência. Do outro lado, professores que entendem que a paralisação só vai prejudicar. O senhor acha que quem perde nisso? Os alunos, principalmente os alunos, a sociedade, nós, professores, a universidade enquanto um bem público, né? O Estado do Amazonas, o Brasil. Na Assembleia, a primeira discussão girou em torno da validação dos votos de professores que atuam nas 5 unidades da Universidade Federal do Amazonas no interior. Muitos não queriam que os votos do interior fossem contabilizados. O assunto foi colocado em votação e a maioria decidiu que sim, os votos do interior deveriam ser contabilizados. Nos colocamos para não excluir aqueles professores de um estado continental como é o Amazonas, pudessem participar, votar e ter suas decisões contabilizadas e consideradas como todos os professores, como aqui da capital em Manaus. A pauta principal entrou em discussão e o auditório Eulálio Chaves, no campus da UFAM, foi tomado por professores e alunos. Lá fora, o Diretório Central dos Estudantes se manifestou a respeito do assunto. Nós, do Diretório Central dos Estudantes, fazendo consultas públicas com os estudantes da Faculdade de Tecnologia de todas as unidades acadêmicas, os alunos foram contrários a essa greve. O que aconteceu hoje no Eulálio Chaves foi um golpe de professores, tudo partidário, tudo com interesse pessoal, fizeram um golpe na instituição mais centenária do nosso estado. Outros alunos, como esta universitária do curso de História, que está a um passo de se formar, acredita que a greve vai prejudicar, porém admite a legalização da paralisação. Não vou negar que a greve dos professores vai ser ruim, porque eu estaria indo de encontro ao movimento estudantil. Mas mesmo assim eu tenho consciência de que o movimento é legítimo, os professores é legítimo e a gente não pode ir contra isso. Lá dentro a votação iniciou e o resultado... Mas a greve não deve começar de imediato, o sindicato precisa respeitar a legislação. É preciso informar primeiro em 72 horas a reitoria da UFAM e depois a sociedade. Portanto, greve mesmo, só a partir de segunda-feira. A paralisação é por tempo indeterminado. De alguma forma iria paralisar, porque ela já está semi-paralisada. Há um número enorme aí de turmas que mesmo sem greve estão sem aulas, porque faltam professores. Além disso, as condições objetivas de trabalho, com o processo crescente de adoecimento docente, com a situação de maior precarização ainda das unidades fora da sede. Com a UFAM, agora em todo o Brasil, 25 universidades federais estão em greve. Mais uma audiência pública para debater o plano de mobilidade para Manaus foi realizada pela Prefeitura da capital na noite de ontem. Desta vez, a discussão envolveu ciclistas, que nas últimas semanas têm inspirado vários projetos, alguns polêmicos, com o objetivo de garantir mais segurança no trânsito de quem anda sobre 2 rodas. Há décadas, as bicicletas são usadas como alternativa de transporte nas grandes cidades. Em Manaus, não é difícil ver as magrelas dividindo o mesmo espaço com veículos pesados. A explicação para o aumento das bikes é simples. Além dos benefícios à saúde, em horários de pico, por exemplo, as bicicletas são mais velozes que outros transportes. Mas andar sobre 2 rodas em alguns pontos da capital ainda é arriscado pela falta de espaços adequados à circulação de bicicletas. No mês passado, um ciclista morreu depois de ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo na Djalma Batista. Na imagem gravada por uma câmera de segurança, fica a dúvida se o motorista respeitou a distância mínima de 1,5 metro do ciclista, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Desde então, vários projetos de lei relacionados ao tema foram apresentados na Câmara Municipal de Manaus. Um deles pedia a restrição da circulação de bicicletas durante o dia. Outro projeto de lei de autoria da vereadora Terezinha Ruiz causou mais polêmica.
O projeto de lei sugere a capacitação de todos os ciclistas. Isso significa que cada um deles deve fazer um curso e cumprir uma carga horária mínima, assim como acontece com quem tira a carteira nacional de habilitação. Cada ciclista receberia um certificado e uma carteirinha de ciclista que daria permissão para circular nas ruas da capital, o que tornaria o uso obrigatório, mas isso não agradou os ciclistas. Quem tem que ser capacitado é o motorista. Não adianta você capacitar o ciclista e um motorista de ônibus não. Não adianta o ciclista ter uma carteirinha, né, e ser atropelado, porque o ciclista é a parte mais fraca do trânsito, junto com o pedestre, né? Para a vereadora, a proposta surgiu para beneficiar os amantes das bikes, já que o transporte alternativo é uma tendência nacional. O que ela não observou foram as consequências que o projeto de lei traria. Nosso projeto de lei tem um cunho educativo, preventivo. Nós gostaríamos que os ciclistas tivessem oportunidade de saber sobre lei de trânsito, sobre primeiro socorro, como utilizar as ruas no sentido correto. É um projeto, aliás, de prevenção, onde as pessoas possam se habilitar, certificar. A palavra utilizada foi certificação. E uma certificação não é uma habilitação. A vereadora também tem outro projeto de lei relacionado ao ciclismo que prevê a implantação de estacionamentos para bicicletas em locais públicos de grande fluxo de pessoas. E o ciclismo também é um dos temas em destaque durante as audiências públicas que estão sendo realizadas para elaborar o plano de mobilidade urbana da cidade. Todas as propostas que visam trazer mais segurança para os ciclistas e que estimulam o uso das bicicletas, que também são um meio de transporte, claro, são válidas. Mas é preciso também fazer um forte trabalho de conscientização junto aos motoristas de carros, ônibus e caminhões que precisam mudar o comportamento diante de veículos menores, como é o caso das bicicletas e também dos pedestres, pois não basta apenas cobrar do poder público que a cidade não tem a quantidade necessária de ciclovias ou ciclofaixas. As vias públicas são espaços democráticos onde todos têm direitos e deveres. E um deles é muito simples. Basta respeitar quem está apenas exercendo o seu direito de ir e vir para que ele chegue ao destino com segurança. O preço da cesta básica em Manaus registrou o maior aumento do ano no mês de maio, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. Segundo o DIEESE, no mês de maio, o preço da cesta básica apresentou alta de 3,77% em relação ao mesmo período do ano passado e totalizou R$ 343,78. Na capital amazonense, a alta dos produtos foi puxada pelo tomate, que registrou o maior aumento, quase 11%, seguido do arroz, manteiga, banana, açúcar, óleo, pão e a carne. Já os produtos que apresentaram queda foram o café, o leite, feijão carioquinha e a farinha. Com mais este aumento, Manaus passou a ocupar a 13ª posição entre as 18 capitais onde a pesquisa é realizada. A subida das águas do Rio Negro, que já invadiu algumas ruas do centro e está trazendo transtornos para os comerciantes, também afeta dezenas de famílias que vivem na orla de Manaus. Mais uma vez, elas sofrem com os efeitos da cheia. Da janela de casa, Dona Maria vê o desenvolvimento da cidade, progresso que para ela não existe. Por aqui, a rotina é totalmente improvisada. O quintal de casa agora é o rio. E sem poder contar com a cozinha, o lavatório funciona assim. Cair na água também é a resposta para driblar a alta temperatura. E aqui dentro da casa é preciso se equilibrar em cima dos pisos improvisados. Aqui no quarto da Dona Maria também funciona a sala, num espaço bastante reduzido. E o calor é muito forte. Faz comida, lava roupa, passa o dia molhado, tudo alagado. Só que tem esse pedacinho aqui pra gente ficar mais. A locomoção até onde a água não chega é prejudicada.
e o transporte é feito de canoa pela maioria das famílias. Na orla do bairro Educandos, na zona sul de Manaus, milhares de pessoas vivem o mesmo drama por conta da enchente. Problema agravado também pelo acúmulo de lixo, que nessa época fica mais evidente. Devido ao aumento do nível do Rio Negro, esse pescador precisou levantar um segundo andar na casa. Ainda assim, o transtorno é grande. Ano passado, esse aqui foi pro fundo, nós ficamos numa casinha para ali para frente. E aí todo mundo esse ano, todo mundo se espertou de fazer outro piscinão, não tinha mais ninguém aqui. Seu Raimundo ajudou nossa equipe a chegar até as casas de vizinhos que também enfrentam muitas dificuldades. Mari, que tem 4 filhos, está desesperada. Todo o dia que acorda se assusta com a água tomando conta do único lugar que tem para ficar com as crianças. O marido é feirante e passa o dia fora. É sofrendo, né? 4 crianças deu no trabalho, então condições de sair daqui para outro canto. Essa outra moradora luta com a filha portadora de necessidades especiais. A família tenta como pode superar mais uma cheia. Aqui as crianças são obrigadas a conviver muito cedo com os problemas e até acabam com o estudo prejudicado. Vocês viram a dificuldade. A minha filha é especial e eu não tenho ajuda de ninguém, nem tenho dinheiro para comprar madeira. Manaus pode sofrer esse ano com uma segunda maior enchente, depois da cheia histórica registrada em 2012, quando o nível do rio que banha a capital amazonense alcançou a marca de 29 metros e 97 centímetros. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Rio Preto da Eva, a previsão é de muitas nuvens, com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Iranduba, o tempo fica encoberto, também com previsão de chuva isolada, mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Manaus, a quarta-feira segue com muita nebulosidade e possibilidade de chuva no decorrer do dia. E as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Este ano, os alunos da rede pública no Amazonas irão realizar a Prova Brasil, que vai compor o próximo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No último IDEB, Manaus alcançou a meta do MEC de 4,6 para os anos iniciais e, com isso, a capital subiu para a 13ª posição no ranking, que avalia a qualidade de ensino em todo o país. E para melhorar esse índice, no fim do ano passado, a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Ayrton Senna firmaram uma parceria que deve beneficiar pelo menos 10 mil alunos do ensino fundamental. E os resultados já começam a aparecer. A aula começa com música e eles ficam animados. A musicalização ela vai trabalhar com a autoestima também da criança, entendeu? Porque eles começaram cantando, tocando a unidade sonora. São alunos da Escola Municipal Maria do Carmo Rebelo de Souza, na zona leste de Manaus, que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem no ensino regular. Os problemas detectados pela Secretaria foi a distorção idade-ano e a questão da deficiência, né, das lacunas de conhecimento que as crianças acumularam ao longo dos anos. Atualmente, alunos de 109 escolas municipais já são beneficiados com o reforço escolar, realizado em parceria com o Instituto Ayrton Senna. 5 meses de projeto e os resultados, aos poucos, começam a aparecer. Pelas mãos do Fausto, por exemplo. Qual era a sua principal dificuldade? Escrever. E agora? Tá muito melhor. Consegue acompanhar direitinho? Uhum. O material didático tem de ser atrativo e começa pelo nome da aula, Pit Stop do Seninha. É só o início para atrair a garotada. E o professor ele trabalha somente na dificuldade em cima do aluno, em cima das dificuldades de aprendizagem do aluno. Na sala ao lado, a turma do Acelera aí, Senna. O ambiente é aquela sala de aula, a tradicional, mas o que vai mudar é a relação entre a professora e a aluna.
A atividade que está sendo feita hoje não vai ser a mesma atividade que vai ser realizada na semana que vem, vai mudar. Mas nesta aqui, uma série de matérias, numa única só: geometria, matemática e educação artística, numa maquete que os alunos estão produzindo da própria escola. E dentro dessa rotina são atividades diferenciadas, são aulas atrativas, né, que o aluno ele percebe que ele está sendo importante para a escola e para o seu próprio conhecimento. Aprender a brincar com arte, aprender a brincar e se divertir. E aprender. E aprender. Fácil de aprender e fácil de perceber os resultados. A gente começou tem pouco mais de 5 meses, né? Mas a gente já consegue perceber. A grande diferença que eu vejo nessa nova metodologia que nós estamos praticando dentro do IAS, né, é como os nossos alunos eles vêm se posicionando, né? Hoje vocês podem perceber eles produzindo seu próprio conhecimento. A expectativa é que todos os alunos estejam no mesmo nível de aprendizagem daqui a 4 anos, quando termina o projeto em Manaus. No mês das festas juninas, lojistas aqui da capital apostam em produtos típicos dessa época do ano para tentar alavancar as vendas. Além das tradicionais vestimentas, também já é possível encontrar artigos decorativos para abusar da criatividade durante os festejos de São João. Junho é tradicionalmente o mês de festas caipiras e também uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem as vendas. Muitas lojas da capital amazonense já exibem os artigos que fazem parte das folias nesta época do ano. Tem adereços de todos os tipos e gostos: lenços, vestidos, bandeirolas, chapéu e até mesmo artigos de decoração são possíveis encontrar nas lojas. Produtos personalizados também são oferecidos aos clientes. O mercado está aquecido, graças a Deus, voltou a aquecer. Então, assim, as pessoas estão vindo, o pessoal de dança está nos procurando, o pessoal de festa de São João está nos procurando. Contudo, essa loja, nossa loja, ela tem mais de 40 mil itens só voltado para essa parte de dança de São João. Os tradicionais arraiais estão entre os mais festejados do ano. Dona Vivian Antonique o diga. Ela faz questão de promover todos os anos a festa junina em casa. Eu estou levando palitinhos para o tacacá, esses enfeites de argolinha para colocar, as bandeirinhas, essas coisas que a gente usa de modo geral. E tem que ter todas as guloseimas da época. Além da comilança em casa, a festa junina também é comemorada nos festivais folclóricos espalhados pela cidade, onde os brincantes capricham nas fantasias e impulsionam ainda mais as vendas no comércio. Já estão tudo preparados, ciranda emoção, com firme, garra e força. E é isso aí, vamos lá, cirandeiro, vamos comprar material, vamos antecipar as coisas. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, os arraiais estão entre os 10 eventos mais lucrativos do ano. A estimativa de crescimento em 2015 é de 3%. Nas festas juninas nós temos uma situação, a partir do dia 15 de junho até o dia 30 de julho, exatamente no período que acontece até o boi, o volume de alimentação geralmente cresce, nós estamos esperando isso, nós estamos esperando que tenha o melhor resultado possível no Parintins. Festa junina é tudo de bom, né? Agora o esporte. Atletas amazonenses já se preparam para representar o estado no Pan-Americano de Muay Thai. E para focar nos treinos, vale até adaptar o esporte praticando os exercícios ao ar livre, bem pertinho da natureza. Normalmente praticado dentro das academias, o Muay Thai nasceu em contato com a natureza lá na Tailândia. Aqui em Manaus, este grupo de lutadores resolveu voltar no tempo e montar um ringue ao ar livre. O treino diferente traz sensação de tranquilidade e mais concentração aos atletas. Os 40 lutadores de Muay Thai foram graduados recentemente pelo mestre da modalidade e campeão brasileiro e mundial, Arthur Mariano. Com o trabalho que está sendo feito aqui de base, hoje Manaus sabe que tem toda a potência de ter campeões brasileiros e num futuro breve ter campeões mundiais, porque o trabalho que a gente já faz campeões mundiais e eles estão seguindo o mesmo caminho, é só uma questão de tempo. Arthur Mariano também é presidente da Confederação Brasileira de Muay Thai e membro da entidade internacional da modalidade. Ele fala da primeira edição do Campeonato Pan-Americano de Muay Thai, que será realizado
realizado este ano no Rio de Janeiro. Então a gente tem uma expectativa de um sucesso pan-americano, com pelo menos aí 15 países participando, fora o Brasil. Quem vai representar o Amazonas no Pan-Americano de Muay Thai vai ser a aquariense Andréia Cerdeira, que garantiu a vaga após derrotar a campeã brasileira da modalidade. Já vamos montar um treinamento diferenciado, justamente para focar em cima da competição, onde irei lutar com várias pessoas de outros países, né? Então tem que ir preparada. E eu confio no treinamento do meu mestre, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E a inspiração da amazonense para conseguir o título pode vir da rotina de treinos, que mistura a técnica da luta com um clima tranquilo da natureza. Você fica agora com a propaganda partidária obrigatória e, na sequência, o Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.